Olá! Neste vídeo iremos falar de uma das teorias de aprendizagem. Este é um trabalho apresentado à disciplina Teorias de Aprendizagem e o Ensino em Ciências Naturais e Matemática do curso de especialização em Ensino de Ciências e Matemática do IFPA Campus Santarém, sob a supervisão da professora Gisele Gonçalves. Este trabalho foi elaborado pelos alunos Alírio, Andrei, Ragel e Thiago. O meu nome é Ragel e eu irei apresentar este trabalho a vocês. Neste trabalho iremos falar da teoria behaviorista de Skinner, que compreende o capítulo 3 do livro de Teorias de Aprendizagem escrito por Marco Antônio Moreira. Ele vai das páginas 49 a 63 desse livro. Então, o que seria uma teoria behaviorista? Bom, behaviorismo vem da palavra behavior, que em inglês significa comportamento, ou seja, o behaviorismo é uma teoria comportamental. Os principais autores clássicos, aqueles que foram precursores na criação da teoria do behaviorismo, nós temos entre eles Watson, Pavlov e Tordek. O behaviorismo é uma teoria simples que trabalha através de uma premissa que é o estímulo e que tem como tem uma resposta, estímulo-resposta, ou seja, baseado no comportamento em que um estímulo é sugerido e uma resposta é dada. Para o nosso trabalho, iremos trabalhar o behaviorismo de Skinner. Skinner, ele trabalhou em cima do famoso estímulo e resposta do behaviorismo clássico. O behaviorismo de Skinner, ou behaviorismo radical, ele induz novas etapas. Skinner não associava o cognitismo ao seu estudo. Ele dizia que tanto faz se o cognitismo teve ou não relação no que ele estava estudando. Para isso, o Skinner introduziu algumas novas etapas e entre elas nós vamos ter uma modificação no que seriam as respostas dadas ao estímulo. Nós teríamos diferentes tipos de resposta. Por exemplo, temos as respostas respondentes, que são as respostas ligadas ao reflexo ou ao muscular involuntário. Um exemplo seria quando está muito frio e nossos pelos se levantam, ou quando alguém é assustado e grita. E o exemplo mais clássico de uma resposta respondente é quando uma luz é inserida no olho de uma pessoa e a pupila dilata. Há outro tipo de resposta, as respostas do tipo operante. As respostas do tipo operante estão ligadas à conduta humana, que influenciam no ambiente. Dado um estímulo-resposta, Skinner introduz uma nova etapa. Essa etapa é chamada de reforço. Esse reforço ele pode ter duas naturezas. Ele pode ser de natureza negativa ou então um reforço de natureza positiva. O reforço de natureza negativa é aquele reforço que diminui a frequência da ocorrência de um fato. Por exemplo, ocorre o estímulo e é criada uma resposta, estímulo-resposta. O reforço negativo vai diminuir a frequência com que o indivíduo faça esse ciclo de estímulo-resposta. E o reforço positivo vai aumentar a frequência com que ocorre esse ciclo de estímulo-resposta. Para um exemplo, vamos falar um pouco sobre a caixa de Skinner. A caixa de Skinner refere-se a um objeto como uma caixa no qual é inserido um animal, que no caso vamos utilizar aqui um rato. Nessa caixa há um botão. Esse botão ele será o estímulo. Toda vez que o rato apertar o botão, ele terá uma resposta. Para o caso deste exemplo, a nossa resposta é: toda vez que o rato apertar o botão, será derramado comida sobre ele.
como é comida que será despejada na caixa, podemos considerar que esse seja um reforço positivo, e isso vai aumentar a frequência com que o rato irá apertar o botão em busca de comida. Para o exemplo do nosso reforço negativo, eu escolhi aqui o filme Laranja Mecânica, de Stanley Kubrick, de 1972. Este filme é baseado em um livro de mesmo nome, e ele fala sobre um rapaz chamado Alex. O Alex, ele é um personagem em um mundo distópico que ele tem tendências violentas. Ele é narcisista e ele gosta de praticar maldades, ele gosta do mal. Ele é o típico personagem que seria deslocado do senso comum ou mesmo da sociedade comum. Alex gosta de maltratar, violentar e praticar maldades. Um psicopata. Em uma das suas aventuras, Alex acaba sendo preso. É condenado a 16 anos de prisão. Na prisão, ele cumpre 2 anos e ouve falar de um método que é capaz de modificar criminosos. Este método ele é consistido na criação de um soro. Este soro vai modificar os sentidos biológicos daquela pessoa que foi inserido. O que acontece? A pessoa recebe o soro, os seus sentidos biológicos são modificados. Com isso, os estímulos são trabalhados para que as respostas sejam manipuladas. Quando Alex se sentia bem ao assistir violência, praticar o mal, eles aplicaram um soro em Alex. Este soro faz com que Alex, ao ver violência, praticar violência, ver o mal e praticar o mal, ele tenha uma inversão nos sentidos. Com isso, toda vez que Alex assistia ou presenciava violência ou maldades, o estímulo que dava respostas positivas nele, ele gostava dessas coisas, ele gostava de violência e maldade, as respostas foram modificadas de maneira artificial. Com isso, o Alex foi apresentado à sociedade como curado. Graças ao soro e ao tratamento experimental, Alex tem aversão à violência. Com isso, toda vez que ele é induzido ao estímulo de violência e maldade, o Alex, para evitar se sentir mal, para evitar de sentir as náuseas e as dores que ele sentia causadas pelo soro, ele simplesmente evitava esses estímulos porque ele não gostava das respostas. Afinal, ele se sentia mal ao praticar ou sentir isso. Isso parece um pouco ficcional ou longe da nossa realidade. Entretanto, eu escolhi aqui um novo exemplo, um exemplo um pouco mais real. O exemplo que eu selecionei aqui para nos demonstrar trata do exemplo do vídeo Olha Gustavo Lima aí, ó. Este é um vídeo no qual a gente pode notar que pessoas induziram a crianças que a presença ou ouvir falar do Gustavo Lima seja algo ruim. E toda vez que a criança escuta a respeito do Gustavo Lima, ela começa a chorar. Ou seja, houve um estímulo-resposta, no qual a resposta foi modificada, e a criança, ao ouvir o estímulo Olha o Gustavo Lima aí, ele se sente ruim, então ele tende a chorar. Mas, e na educação? O que nós podemos tirar da teoria behaviorista de Skinner na educação? Existem 3 frentes que nós podemos citar referentes ao ensino. Nós temos a linha tradicional, a instrução programada e o método de Keller. A linha tradicional, ou seja, o ensino tradicional, conhecido como ensino metodológico, é aquele ensino que trabalha em cima de explanação. Ele vai ter o estímulo, o professor vai passar o assunto, vai explanar o assunto, explicar. Com isso, ele busca que os alunos compreendam, aplicando testes, e as respostas serão avaliadas. Essas respostas darão reforço. O professor trabalhará em cima dos reforços. Os reforços positivos
seriam os elogios em cima dos alunos tirar notas boas, e os reforços negativos seriam a repreensão dos alunos que cometem erros e que não participam da aula. Vocês devem lembrar disso na época que vocês estudavam. Professor elogiando alunos que tiraram notas boas, que fazem coisas boas, e repreendendo alunos que fazem maldades e etc. A instrução programada trabalha com o ensino em pequenas etapas. Dividido em pequenas etapas, cada nova instrução dada tem um teste. O aluno, após cada nova etapa, ele responde e é verificado imediatamente se o que ele estava estudando está certo ou errado. Com isso, o aluno tem ritmo próprio em cada parte do ensino. E ao final do programa é feito um teste para verificar até onde foi o ensino nesse tipo de educação. O método de Keller trabalha de um ritmo próprio. Também são divididos em etapas e os alunos, para avançar em cada etapa, ele precisa ter domínio da etapa anterior. As aulas são teóricas e os veículos são motivacionais. Esses são os grandes carros-chefes desse tipo de ensino. Aqui a ênfase é na palavra escrita e os monitores são elencados para ajudar os outros colegas a trabalharem os assuntos. Bom, com isso, pessoal, a gente deu uma explanada no que seria o behaviorismo de Skinner. Muito obrigado e até a próxima.